Olá! Nos vídeos anteriores dessa série, vimos o modelo de análise de variância com um fator onde as amostras são independentes. Neste vídeo, vamos introduzir o modelo de análise de variância com medidas repetidas, onde as amostras são dependentes. Vamos tomar como exemplo este conjunto de dados, Heart Rate, do pacote ISWR, que contém dados de frequência cardíaca de 9 pacientes com insuficiência cardíaca antes e após a administração do enaprilato. Esses dados estão organizados dessa maneira, onde uma variável subject indica o indivíduo e as variáveis HR e time indicam o valor da frequência cardíaca e o instante em que ela foi avaliada em cada paciente. Como foram feitas 4 avaliações por paciente, nos instantes 0 antes da administração do medicamento e nos tempos 30, 60 e 120 minutos após a administração do medicamento, nós temos 4 medidas por indivíduo. Então vemos que o paciente 1, por exemplo, aparece com 4 registros neste conjunto de dados. O mesmo acontece com os demais pacientes. Esses dados também podem ser organizados desta forma, onde há uma variável que indica os valores da frequência cardíaca em cada instante em que ela foi medida. Cada um dos 9 pacientes apresenta valores de frequência cardíaca para cada instante de tempo. Na análise de variância com um fator, apresentada nos vídeos anteriores, observações independentes são realizadas para cada nível do fator em estudo. Essa análise é uma generalização do teste T para amostras independentes. Neste exemplo da frequência cardíaca antes e após o uso de enaprilato, se tivéssemos medidas da frequência cardíaca em somente 2 instantes diferentes, poderíamos realizar um teste T pareado, já que as amostras são dependentes. Ou seja, medidas de frequência cardíaca são realizadas em instantes diferentes no mesmo paciente. Como temos mais de 2 medidas por paciente, existe uma generalização para o teste T pareado. Uma situação parecida é aquela onde 3 tratamentos diferentes são aplicados ao mesmo paciente em instantes diferentes, e a variável resposta medida após cada tratamento. Nesses exemplos, o interesse está em saber se existem diferenças entre as médias entre os diferentes instantes de medidas ou entre os diferentes tratamentos. De uma maneira geral, podemos caracterizar esse problema como mostra essa tabela. As unidades de observação, pacientes, por exemplo, são chamados de blocos. E se supõe que as unidades de observação sejam extraídas aleatoriamente da população de interesse. Vamos supor que temos N unidades de observação. De maneira usual, vamos chamar a variável que indica os instantes das medidas ou os tratamentos oferecidos de fator. Vamos supor que o fator é uma variável categórica com K níveis. Se os níveis do fator são diferentes instantes de tempo, onde a variável resposta x é medida, então o estudo é chamado de ANOVA com medidas repetidas. Vamos considerar que os instantes de medição são fixos, ou seja, sejam previamente estabelecidos e não uma amostra aleatória dos instantes de medição possíveis. Então, nessa tabela, para cada indivíduo, nós vamos ter K medidas da variável resposta. O modelo da análise de variância com medidas repetidas pode ser escrito como xij é igual a μ mais ρi mais αj mais εij, onde I indica cada uma das unidades de observação, variando de 1 até N, J indica cada nível do fator em estudo, variando de 1 até K. X e J é o valor da variável resposta, correspondente ao nível J do fator,
para a unidade de observação I. μ é a média geral da variável x em todos os níveis do fator para todos os indivíduos. αj é uma constante que representa a diferença entre a média da variável resposta na população correspondente ao nível j do fator de estudo e a média geral. As constantes αj satisfazem a condição: a soma dos valores de αj é igual a zero. ρi são componentes que seguem a distribuição normal com média zero e variância σρ ao quadrado. Eles refletem as características específicas de cada unidade de observação. Epsilon e j é o erro associado ao valor j da unidade de observação I. É a diferença entre o valor de x e j e a média da variável resposta correspondente ao fator j. Eles seguem a distribuição normal com média zero e variância σ ao quadrado. Além disso, ρi e epsilon e j são independentes. Esse modelo é chamado de modelo 3, níveis dos fatores misturados, porque as unidades de observação constituem uma amostra aleatória da população, um subconjunto de todas as unidades possíveis, e os níveis do fator em estudo são fixos. Na análise de variância com medidas repetidas, a hipótese nula para um teste bilateral é que as médias da variável resposta correspondentes a cada nível do fator são iguais, o que é equivalente a dizer que αj é igual a zero para todos os valores de j. A hipótese alternativa é que nem todos os αj são iguais a zero. Para verificar a hipótese H0, vamos considerar a situação em que uma variável aleatória x foi medida em k níveis do fator em n indivíduos diferentes, sendo cada indivíduo submetido a todos os níveis do fator em estudo. Então nós temos n unidades de análise, a média geral estimada de todos os valores da variável resposta para todos os indivíduos em todos os instantes de tempo é dado por essa expressão. A média aritmética estimada dos valores de x para cada nível do fator, representada por x barra ponto j, é a média da variável resposta em cada nível do fator, ou em cada instante de medida, por exemplo. A média aritmética dos valores da variável resposta para cada indivíduo é a média de todos os valores daquele indivíduo em todos os instantes de medida ou para todos os níveis do fator em estudo. Podemos expressar o desvio de cada valor da variável aleatória em relação à média geral como o desvio da média do nível do fator correspondente em relação à média geral, mais o desvio da média da unidade de análise correspondente em relação à média geral, mais um termo que descreve a interação entre as unidades de análise e os níveis do fator. Elevando todos os desvios ao quadrado e somando os quadrados de todos os desvios, pode-se mostrar que o resultado é esta expressão, onde este primeiro somatório representa a soma total dos quadrados, este somatório representa a soma dos quadrados para os fatores, este somatório representa a soma dos quadrados para as unidades de análise, e este último somatório representa a soma dos quadrados da interação entre unidades de análise e níveis do fator. Assim, quando as médias dos níveis do fator são diferentes, essa soma tende a ser menor do que a soma dos quadrados para os fatores. E isso é um critério para testar a hipótese nula. Repetindo a relação anterior para a soma dos quadrados, o erro quadrático médio da interação é obtido dividindo-se a soma dos quadrados da interação entre unidades de análise e níveis do fator pelo número de graus de liberdade desse termo,
que é igual a n-1 vezes k-1. O erro quadrático médio do fator é obtido dividindo-se a soma dos quadrados para os fatores por k-1, que é o número de graus de liberdade para esse erro. Pode-se mostrar que o valor esperado do erro quadrático médio da interação é igual à variância dos erros, e que o valor esperado do erro quadrático médio do fator é dado por essa expressão. Quando a hipótese nula é verdadeira, tanto o erro quadrático médio da interação quanto o erro quadrático médio do fator são estimadores não tendenciosos da variância dos erros do modelo da ANOVA com medidas repetidas, porque sob a hipótese nula, as médias dos níveis do fator são iguais e esse termo é igual a zero. Quando a hipótese nula não é verdadeira, o valor esperado do erro quadrático médio do fator é maior do que a variância do erro quadrático médio da interação, aumentando à medida que as diferenças entre as médias dos níveis do fator aumenta. Assim, a divisão do erro quadrático médio do fator pelo erro quadrático médio da interação dá uma indicação de quanto a hipótese nula é compatível com os dados. O valor dessa divisão é representado por F asterisco e segue a distribuição de Fisher com K-1 e N-1 vezes K-1 graus de liberdade, quando a hipótese nula é verdadeira. Dado o nível de significância alfa, quando o valor de F asterisco obtido dessa expressão for maior que o quantio 1 menos alfa da distribuição F, então a hipótese nula é rejeitada. As suposições do modelo de ANOVA para medidas repetidas são: os erros são independentes, eles são normalmente distribuídos com média zero e variância sigma ao quadrado, os componentes relacionados às características de cada indivíduo são normalmente distribuídos com média zero e variância sigma ρ ao quadrado. Uma outra condição, conhecida como esfericidade, implica que a variância da diferença entre médias estimadas para dois níveis quaisquer do fator em estudo seja constante. Há pacotes no R que realizam um teste estatístico para verificar essa condição de esfericidade e realizam ajustes no teste quando a condição não é satisfeita. Diversos diagnósticos podem ser realizados para verificar se as condições para o modelo de análise de variância com medidas repetidas são satisfeitas. Por exemplo, um diagrama de interação que mostra os valores da variável resposta por unidade de análise pode ser examinado para verificar a interação entre unidades de observação e os níveis do fator em estudo. Um diagrama de pontos dos resíduos que mostra como variam os valores da variável resposta por unidade de observação. Os resíduos são calculados por essa expressão e são estimativas do erro de cada valor da variável resposta. Esse diagrama nos permite avaliar a constância da variância do erro para os diversos níveis do fator. Um diagrama de comparação de quantis da normal dos resíduos nos permite avaliar a normalidade dos erros. Diagramas de sequência de resíduos por unidade de observação podem ser úteis para verificar a constância da variância do erro e interferência de outros fatores. Esses gráficos são diagramas de dispersão dos resíduos versus os níveis do fator. Se pudermos considerar que as medições para cada nível foram realizadas numa certa ordem, e esses diagramas são plotados separadamente para cada indivíduo. Um diagrama de comparação de quantis da normal dos efeitos principais devido às unidades de observação é útil para avaliar se os efeitos principais devido a cada indivíduo estão normalmente distribuídos.
Esses efeitos são estimados pelos desvios das médias de cada indivíduo em relação à média geral. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como obter e interpretar os diagramas acima a partir da análise do conjunto de dados Heart Rate no R-Commander. Vamos supor que desejamos obter intervalos de confiança para as diferenças de médias entre os pares de médias correspondentes aos diferentes instantes de medição, ou níveis do fator. A variância da diferença das duas médias pode ser estimada por meio dessa expressão, onde o erro quadrático médio da interação é usado para estimar a variância dos erros do modelo. Logo, o erro padrão da diferença de médias é igual à raiz quadrada dessa expressão. A partir dessas duas expressões, podemos usar um dos métodos apresentados no vídeo sobre o modelo de análise de variância para um fator com grupos independentes para calcular intervalos de confiança para várias diferenças de médias simultaneamente. Naquela ocasião, indicamos alguns métodos que podem ser usados, como Bonferroni, Tukey, Sheffer e outros. Quando as suposições para o modelo de análise de variância com medidas repetidas são seriamente violadas, um teste estatístico que pode ser realizado para verificar a igualdade das distribuições da variável resposta em cada instante é o teste de Friedman. Neste teste, os valores da variável resposta em cada um dos blocos, sujeitos ou unidades de observação, são ordenados e a cada um deles é atribuído um posto. Os postos são então somados para cada nível do fator, sendo RJ barra a média dos postos para o nível do fator J. Essa estatística segue aproximadamente uma distribuição π ao quadrado com k menos 1 grau de liberdade, desde que o número de blocos ou indivíduos não seja muito pequeno. Se o valor dessa estatística for maior do que o quantio 1 menos alfa da distribuição π ao quadrado com k menos 1 grau de liberdade, então a hipótese nula é rejeitada. No próximo vídeo, vamos realizar uma análise de variância com medidas repetidas no R. Até lá!